Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, noiva amada do Senhor. Aleluia, boa noite. Boa noite, graça e paz no seu coração, amém? Glória a Deus pela sua vida, como é bom estar neste lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado, acena para ela assim, ó, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Amém. Eu pedi para você cumprimentar essa pessoa, mas é melhor você fazer assim, ó, graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Glória a Deus pela sua vida. Como é bom nós estarmos na casa do Pai, do amado, do Abba. Glória a Deus. Quantos são felizes de estar na casa do Abba aqui? Levanta a mão e diga um glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que o Espírito Santo está neste lugar? Diga aleluia, bem forte. Glória a Deus. Eu não ouvi isso, aleluia. Quantos creem que Jesus está neste lugar? Diga glória a Deus. Quantos creem que o Espírito Santo vai trazer algo novo na nossa vida nessa noite? Diga aleluia, bem forte. Aleluia. Então quero convidar você nessa noite a se voltar a Ele em oração, declarando palavras de gratidão a Ele, colocando toda a expectativa do teu coração. Eu tenho muita expectativa daquilo que Jesus vai fazer aqui nessa noite. Eu sinto dentro do meu espírito que Jesus vai desencadear algo muito grande nessa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Toma posse então, meu irmão. Feche seus olhos, levante suas mãos se você quiser e declare junto comigo gratidão ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado. Somos gratos ao Senhor, somos gratos a Ti. Deus, eu quero dizer que nós dependemos totalmente de Ti. E se nós estamos neste lugar, voltando as nossas vozes ao Senhor, que nem mesmo isso nós não somos dignos de nos voltar ao Senhor em oração, mas assim o Senhor nos permitiu pela Tua graça, pelo amor do Senhor que abriu essa porta, que abriu esse novo e vivo caminho. Nós nos voltamos ao Senhor ousadamente, pelo sangue que nos foi dado. E nessa noite nós declaramos: Espírito Santo de Deus, nós cremos e já sabemos que o Senhor está movendo neste lugar, já sentimos a Tua presença neste altar, e nós queremos declarar: Senhor, seja glorificado neste lugar, seja exaltado neste lugar, seja engrandecido neste lugar. Nós declaramos com todo o nosso ser, com a nossa voz declaramos: Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos, Jesus. Rei dos reis é o Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, Jesus, ó Criador dos céus e da terra, e nós invocamos o Teu nome nessa noite, pois só Tu és o nosso Deus. Declare isso a Ele, diga: Jesus, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor não tarda, que o Senhor não dorme, que o Senhor é vivo, que o Senhor reina, que o Senhor é real, que o Senhor está aqui. Eu sei que estás aqui, Espírito Santo. Nós queremos assim, Deus, na Tua promessa. Nós queremos assim, Deus, que o Senhor se move no meio da igreja, que a Tua unção paira sobre nós. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor está planejando algo novo, Deus, para o Teu povo, pois Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. Há de terminar. Eu sei, aleluia. Eu quero convidar você a declarar a palavra de adoração a Ele. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor cresça neste lugar e nós venhamos diminuir, Senhor. Que o Senhor cresça neste lugar e que nós venhamos diminuir, Senhor. Oh, Pai, Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, que o Senhor cresça e eu desapareça. Deus, declare e vem, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia. Cante bem forte. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Diga: infinita humildade, servo de todo. Você pode declarar com a sua voz bem forte: que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranjo
comigo, mais. Aleluia. Mais de ti. Declare mais. Esse é o meu desejo de ti. Diga menos de mim e menos de mim. Oh, menos de mim. Você pode cantar bem forte a Ele. Menos de mim. Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, cante, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, diga, infinita humildade, Senhor vem sobre nós e cresça nesse lugar, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante suas mãos aos céus e declare junto comigo. Eu quero estar. Se você deseja estar neste lugar, declare: nesse lugar, Deus. Aleluia. Onde o amor não se esfria e o fogo não se apaga. Claro, eu quero estar. Eu quero estar. Nós queremos, amado, neste lugar. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Se achega a Ele e Ele se achegará a vós. Declare: em tua presença, Senhor Jesus. Declare: em tua presença, Senhor Jesus. Sua voz e suas mãos e declare: em tua presença, Senhor Jesus. E cante: Santo Espírito, eu me rendo ao teu. Nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. O meu anseio é permanecer, diga, em Teu amor, Santo, Santo Espírito. Eu me rendo ao Teu amor. Sobre nós, Teu anseio é
consegue aplaudir Ele bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Através dessa canção, quero convidar você a trazer seu dízimo, a sua oferta, declarando que formoso é o Senhor, amém? Você pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Senhor, formoso és. Declare tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Declare, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, declare: Senhor formoso és. Quantos querem ver a face dele? Declare: tua face eu quero ver. Pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Declare: vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Declare: vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Coloca a mão no seu coração e declare com toda a sua convicção: vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Se você crê que Ele é o amor em sua essência, Ele é o amor. Ele é o amor. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Boa noite. Feche seus olhos comigo. Ao som desse teclado, na mesma canção, vamos agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas. Jesus, nesse tempo também agradecemos ao Senhor. Depois de ouvir e também de entoar ao Senhor essa canção que nos faz pensar, que nos faz refletir e nos faz entender o poder da sua glória e a nossa pequenez diante do Senhor. E vem limpar, brilhar e resplandecer. Sim, ó Pai, a sua chama em nós novamente sendo reacesa. Pai, queremos nesse momento declarar gratidão. Queremos dizer obrigado, Senhor, por até aqui ter nos ajudado, até aqui ter nos encontrado em nossas necessidades e suprido-nos em cada uma delas. Queremos, juntamente com a sua igreja, os teus filhos aqui reunidos e tantos outros que estarão assistindo e estão assistindo essa mensagem, esse culto, essa celebração ao Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos que foram depositados nas contas da igreja, pelos dízimos que foram colocados aqui no Gasofilash,
pelos irmãos que tanto contribuíram e outros que tanto têm ofertado e ministrado na tua casa. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos visitado e não nos deixará só, como sempre nós cremos. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tu és o Deus da criação, o Deus dos céus e da terra, o Deus do ouro e o Deus da prata. Tu és o Senhor de tudo e de todas as coisas. O mundo e tudo e todos os que neles habitam pertencem ao Senhor. Portanto, nós levantamos nossas cabeças, levantamos nossas mãos e declaramos gratidão ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós oramos. Diga amém. Glória a Deus. Pode ocupar seu lugar. Com muito carinho, mais uma vez, desejo a todos que sejam bem-vindos à casa do Senhor. Em mais um culto de celebração, nós estamos reunidos para ceiar ao Senhor. E nesse tempo tão precioso, queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 17. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Vamos fazer desse momento, é um culto de ceia. Infelizmente nós não estamos transmitindo online agora devido à internet. A internet não está boa, essa semana inteira oscilando, ontem e hoje também muito ruim para transmitir, está impossível. Mas nós estamos registrando o culto para os irmãos e a mensagem está sendo gravada. Amém? Hoje nós teremos duas celebrações. A primeira agora, que já se iniciou às 18 horas, e às 19 horas daqui a pouco, para os irmãos que não puderam vir nesse primeiro momento. Vamos então, quero meditar com você nesse texto da palavra de Deus, registrada por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 17. Eu quero conversar com você. É claro que uma conversa exige um fala e o outro ouve, né? Ou o outro se cala e o outro fala, e assim nós temos essa dinâmica do diálogo, né? Mas é um monólogo, mas é só uma força de expressão nesse momento. Se formos conversar todos juntos sobre isso, não vai dar. Mas compartilhar sobre um tema muito pertinente hoje. 1 Coríntios capítulo 11, verso número 17. Esse primeiro versículo só vai introduzir o que vamos estar falando nesta hora. Ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, eu não vos louvo, pois quando vocês se reúnem, isso faz mais mal do que bem. Verso 18, né? Bom, só esse versículo, nós vamos estar passeando pelos outros versículos. Eu quero falar com você sobre o propósito da ceia. Qual o propósito da ceia? Ou, se quisermos explicar um pouquinho melhor, qual o objetivo da ceia? Ou podemos detalhar quais os objetivos da ceia. São distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Propósito e objetivo são distintos. É diferente, parece ser a mesma coisa, mas não é. Veja bem, os objetivos da ceia, ou um dos objetivos da ceia, por exemplo, promover comunhão, trazer ao membro vida, trazer ao crente unidade, é um dos objetivos da ceia. Mas o propósito principal da ceia, o propósito que envolve o ato da ceia, o rito da ceia, a cerimônia da ceia, e por que não dizer a celebração da ceia, tem a ver com libertação, tem a ver com Páscoa, tem a ver com purificação. O propósito da ceia tem a ver com uma grande boda, uma grande festa. Para simplificarmos melhor, a ceia nada mais é do que uma janta de comunhão, um lugar à mesa, onde Jesus convida os seus discípulos para poder comer juntos. A ideia da ceia é compartilhar intimidade em volta da mesa. No entanto, foi isso que Jesus fez.
quando ele, na última ceia, antes de ser entregue à morte, no dia especificamente, para ser exato, no dia em que ele estava sendo entregue para ser morto, foi naquela noite em que ele foi preso. Aquela noite ele foi traído. Aquela noite ele foi entregue aos guardas. Os algozes o prenderam. E foi uma noite, e que noite! Uma noite que se seguiu pela manhã, noite de humilhação, noite de perseguição, noite tenebrosa, que seguiu-se numa manhã também muito ímpar. Uma manhã de sábado, uma manhã terrível, aonde eles estavam simplesmente, eles esperavam o descansar, porque o cordeiro já foi imolado. Aliás, o cordeiro estava sendo preparado para ser imolado. E é impressionante que as horas se seguiram e foram horas de angústia. Tudo isso antecedeu uma ceia, uma janta. E ceia é isso, um lugar onde se assenta à mesa para comer. Vamos andar um pouquinho nesses versículos bíblicos e descobrir o que Paulo está querendo nos fazer entender do propósito da ceia. Não dos objetivos, mas do propósito da ceia. Olha o verso que nós acabamos de ler. Paulo está aqui repreendendo a igreja de Corinto. Corinto não estava indo muito bem em sua reunião de celebração de ceia. Eles estavam fazendo algo que estava desagradando o coração de Paulo, e Paulo ficou sabendo e escreveu e chamou a atenção dos coríntios, não dos corintianos. Ele disse assim: ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, eu não vos louvo. Paulo não estava se agradando muito, ele não tinha se agradado muito do que ele ouviu, tanto é que ele disse assim: estou para transmitir novas instruções a vocês, mas eu não estou contente com vocês, pois quando vocês se reúnem mais para mal do que para bem. O que realmente estava acontecendo para Paulo começar a dizer isso? Olha o verso de número 18. Em primeiro lugar, ouço que ao se reunirem, vocês se dividem em facções, e eu creio nisso até certo ponto. Olha só, Paulo ouviu dizer, alguém foi dizer para ele, falar para ele, de que alguém estava se reunindo para fazer divisões entre vocês. Ele falou: até certo ponto eu creio, e acredito nisso. Então esse versículo está deixando bem claro que o propósito da ceia não pode ser levado adiante se estiver havendo divisões no meio da igreja. A palavra usada lá no original é traduzido para facções, que se refere-se justamente a embates de ideia, a ideologias, que se traduz também por facções políticas. Então, a universidade, ou seja, a pluralidade, que é a palavra correta, a pluralidade de ideias dentro da igreja, ela não pode ser levada ao ponto de poder produzir divisão, facções. Eu acho que é certo porque Paulo disse assim. Eu acho que é correto porque Cefas pregou desse jeito. Não, mas o príncipe dos pregadores, Apolo, pregou veementemente e com intrepidez de que deveria ser assado. Não, mas Pedro disse que tinha que ser cru. E assim, a pluralidade de entendimento, de ideias, quando ela é preservada por uma pessoa de influência e que quer se sobressair sobre a outra, aí nós encontramos dificuldades dentro da igreja, da própria igreja. Porque a igreja não pode ser e nem é regida por um sistema democrático. O poder não emana do povo da igreja. O poder emana daquele que é imanente e que é imanente. Os seminaristas estão estudando a imanência de Deus. Então, o que é imanente? De Deus procede toda a fonte, seja ela de sabedoria, de poder, de direção, de graça, de unção, de salvação, de glória. Então, Ele é o dono da obra, fez a obra, somos nós cooperadores daquilo. E a igreja,
neste contexto em que nós vivemos, olha, nós moramos no Brasil. Quem é o Brasil, irmãos? Um Brasil que vive uma democracia, de uma liberdade que goza, que usufrui de uma liberdade tão grande, que nós mesmos usamos da liberdade que temos para pregoar libertinagem. Sabe, a liberdade é tão grande, que até o que as pessoas pensam tem que ser imposta, tem que ser recebida como lei. Então, assim, nós vemos no nosso próprio país, é só vocês, os irmãos, estão sabendo a crise política que nós estamos vendo, né? O judiciário interferindo no executivo, legislativo interferindo no executivo, e assim não há mais respeito de poderes. Temos 3 poderes na nossa nação, independentes, podendo trabalhar juntos, numa só democracia, mas um intervindo no outro. Nós estamos vivendo, sim, hoje, uma guerra justamente baseada nisso. Isso chama-se facção. Em outras palavras, a Bíblia traz uma palavra que se resume muito nisso, que é uma palavra até, podemos dizer, arcaica, não, mas ela é usada nos nossos dias, a palavra porfiar. Então, porfiam, lutam, embatem para satisfazer, quem sabe, um desejo próprio, uma vontade própria. Mas a igreja, nesse quesito muito particular, eu quero ensinar os irmãos nessa noite de ceia. A igreja, por mais que nós estejamos por mais que nós sirvamos a nossa pátria brasileira, num regime presidencialista democrático, como a República do Estado do Brasil, né? Como a nossa nação, vivemos um regime de governo democrático. O que é democrático? Em resumo, o poder emana do povo. O povo é quem escolhe para si governos para poder reger sobre eles. Embora nós vivamos sobre essa mentalidade, sobre essa ideologia, que é muito boa, não é satânica, é um tipo de governo, não tem nada a ver com o inimigo, só tem a ver com a capacidade de nós lidarmos com sabedoria e equilíbrio quem somos e o que podemos ser no mundo em que nós vivemos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos chamados de um império, chamado Império das Trevas, que tem o seu algoz, o seu mandatário, aquele que jaz neste mundo, o maligno, o arqui-inimigo de Deus. Ele manda e desmanda, ele é ditador, tirano, ele é algoz, e ele quer mesmo que toda essa situação possa ser vivida da pior forma possível. Mas nós fomos tirados, a palavra de Deus diz, transportados do império das trevas, e ele nos levou para o quê? Diga reino. Diga mais uma vez, reino. Ele nos transportou para o reino do seu amor. Quando falamos de reino, não falamos de democracia, não falamos de ditadura, não falamos de comunismo, não falamos de nenhuma das ideologias de tentativas de demonstrar para a sociedade qual é a melhor ideologia para se governar um povo. Sabe qual é a melhor? É a de Deus, é a teocracia. Por isso que a Bíblia nos comunica numa linguagem de reino. Na linguagem de reino, todos somos servos, todos temos uma mentalidade só, com foco único e propósito de agradar aquele quem nos chamou, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Não temos um presidente, não temos um prefeito, não temos um vereador, não temos um governador e nem um senador. Não votamos em ninguém, antes pelo contrário, Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos convidou para vivermos, sabe, os conceitos, não somente conceitos éticos, mas também os conceitos morais, éticos, sociológicos, de relacionamento. A dinâmica da família, a dinâmica dos relacionamentos se encontram em harmonia debaixo, sob o sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós nos damos muito bem. É por isso que nós nos damos muito bem. Porque nós não vivemos por uma democracia, nós vivemos sob a influência e a cultura de um reino. Diga mais uma vez, reino. Então, aquele que une esse reino é o Senhor. Ele é rei, Ele é Senhor, é Ele quem manda. Os seus mandamentos são eternos, sua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa não, a nossa não. Está aí um exemplo da nossa nação, está aí um exemplo da nossa vida, está aí um exemplo da nossa família. É ou não é verdade?
quando nós colocamos a nossa família para ser regida segundo os nossos princípios, as nossas vontades, os nossos princípios éticos, sociais, culturais, sociológicos, enfim, tantos modelos aí de administração não dão certo e não vão dar certo. Sabe por quê? Porque o melhor lugar do mundo, o melhor lugar para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu dia a dia, é a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus não há lei, porque é a vontade do amor. E para amar não existe regras. Ame e ame até amar mais ainda. E essa é a verdade. A única regra do reino é amar. Amar sob lealdade, amar sob vontade, amar sob respeito, amar sobre todas as coisas. A Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo da mesma forma como você se ama. Assim se resume o reino. E a ceia, pastor? O que tem a ver a ceia? A ceia é justamente o propósito de manter a unidade. De manter a unidade. Essa unidade. Que o verso 17, Paulo aqui está preocupado. Olha, eu estou sabendo que está havendo, que vocês estão se reunindo, e não para o bem, mas sim para o mal. Verso número 18. Em primeiro lugar, ouço que, ao se reunirem, vocês se dividem em facções, e eu creio, em parte, até certo ponto, pelo fato da necessidade de haver divisões entre vocês, para mostrar quem está certo. Bom, Paulo está fundamentando por que ele acredita que, em parte, é bom que haja divisões. É bom que haja facções. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Olha o verso 19, consegue entender comigo? Olha o verso 19. Pelo fato, por que em parte eu creio nisso? Ele vai dizer, eu creio nisso até certo ponto. Ele não está dizendo que crê na conversa que ouviu. Ele está dizendo nas divisões, na facção que está havendo lá, eu creio que está acontecendo isso. E creio, e até certo ponto eu aceito isso. Por que Paulo disse isso? Olha o verso 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Isso é muito forte, irmãos. Nós precisamos entender quem somos, onde estamos, de que lado estamos, para que possamos nos posicionar. Quando Jesus lê Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, e vejo lá no verso de número 11, 12, projeta para nós, só para a gente poder ler com precisão, os irmãos, esse texto bíblico. Coloca o verso de número 10, por favor. Isso mesmo, 11. 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Verso 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Verso 13, olha, ele fecha o texto e diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vocês são luz, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Verso 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. Esse texto bíblico, não sei se você consegue ver, consegue perceber, Jesus está falando de dois lados. De que lado você está? Dos que perseguem ou dos perseguidos? Dos que sofrem ou dos que causam sofrimento? Dos que amam ou dos que odeiam? De que lado você está? Dos frios ou dos quentes? Do sim ou do não? De que lado nós estamos? Então Paulo está dizendo, olha, eu creio até certa forma, simplesmente pelo fato de haver divisões entre vocês, para mostrar quem está certo. Portanto, quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição do Senhor. Porque quando se alimentam, cada um come sozinho do que trouxe. Uns ficam com fome e outros se embebedam. Vocês não têm casa para comer e beber nela? Ou estão tentando mostrar desdém para com a comunidade messiânica de Deus e constranger os pobres? O que devo dizer-lhes? Devo louvá-los? Bem, por isso eu não vos louvarei. Vocês viram o que estava acontecendo na igreja? Deu para entender muito bem?
O que levava, quando chegava a hora de comer, só comia o dele. E o outro que levava, e levava com abastança, e levava do melhor, para desdenhar dos pobres. No fim, o que acontecia? Muita gente ficava sem comer, os que traziam vinho bebiam e ficavam bêbados, e virava uma bagunça, uma celebração que deveria ser um momento glorioso, um momento de paz, um momento em que a unidade pudesse ser preservada. A unidade, e essa unidade, aonde essa unidade se transformaria em uma comunidade, e essa comunidade seria conhecida pela sua marca maior, aonde as necessidades eram supridas. Quando eu falo de comunidade, eu digo de tudo em comum. Aquele que trouxe um prato mais abastado, né? Por exemplo, um que trouxe um chico balançado e o outro trouxe um simples pavê, né? Não estava desdenhando daquele que trouxe um prato de pipoca. Quando a comunidade é estabelecida, uma mesa é posta e todos os itens, não importa quem trouxe, sabe? O pobre come do chico balançado, o rico come da pipoca, e assim todos têm tudo em comum. Entendem? Essa comunidade, essa comum unidade na presença do Senhor, ela é real, ela é notória, ela é vista. Olha só o que mais adiante, de novo, Paulo não estava louvando a eles, ele estava aqui se preparando para trazer essa instrução. Verso de número 23, porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer bracar ou gratidão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês, façam isso como um memorial para mim. Da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Porquanto quem comer o pão do Senhor e beber o cálice do Senhor de forma indigna, será culpada de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Esta é a razão, veja bem, verso de número 30. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Olha só, qual é a razão de comer e beber de uma forma que não agrada ao Senhor? Na verdade, ele usa aquela palavra que todos nós não conseguimos interpretar, não achamos resposta. Comer e beber para a sua própria indignação, não discernindo. O que é discernir? É a capacidade de enxergar o que é certo e o que é errado. É a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Isso é discernir, é saber bem, é escolher com coerência, com razão, com sabedoria. É lucidez, é prudência. Isso é discernir. Então, discernindo bem, sabendo bem o que está fazendo. Os coríntios não estavam tomando a ceia discernindo, sabendo do porquê estão ceando. Estavam comendo por comer. E o pior ainda, brigando, vivendo em contendas, em facções, participando da ceia, como se a ceia fosse um ritual mensal, todos os dias ou todos os meses. Aqui, no caso do Novo Testamento, não era mensal, era todas as vezes que eles se reuniam. No templo havia também esse momento. Nós escolhemos fazer uma vez por mês, mas a Bíblia diz todas as vezes que vocês se reunirem. Quantos e quantos dias? Não há um período específico, todas as vezes. E eles estavam se reunindo para beber, para comer, para discutir, para brigar, para criar grupinhos, panelinhas, panelões. Viver fofoca, brigas, contendas, facções.
E esta é a razão pela qual muitos, olha o verso de número 30, estão fracos e doentes. Quantos estão fracos? Quantos doentes espiritualmente? E alguns morreram. Morreram porque, apesar de ser um ritual, irmãos, nós não podemos fazer desse ritual um momento qualquer, um momento sem valor, um momento sem relevância. Sabe, à medida que o tempo passa, nos familiarizamos tanto com os símbolos da fé, que não o tratamos com a devida relevância. Perdemos o respeito, perdemos a reverência. É assim que acontece com muitos. Vão morrendo, ficam doentes, não conseguem mais discernir, não conseguem mais escolher bem, não conseguem mais ver o poder, a alegria, o prazer, a oportunidade que temos de todas as vezes que tomamos do corpo, todas as vezes que tomamos do suco da uva, que simboliza o sangue de Jesus. Temos aqui o poder de nos reavivarmos, de sentirmos novamente, de vivermos novamente, de podermos nos encontrar com o Senhor, ainda que Ele possa tardar. Mas o texto bíblico diz: dentro de um poucochinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. E quando nós ceamos, nós anunciamos a morte dele até que ele venha. Não é que quando nós ceamos vamos pregar, não. O ato da ceia é um anúncio. O ato da ceia é uma pregação. O ato da ceia é uma mensagem. É a mensagem. Entendem, irmãos? E para concluir nossa meditação, se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Olha aqui Paulo já colocando ordem na coisa, na casa, na sala de jantar. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Entenderam por que Paulo estava falando do juízo aqui? Eles estavam comendo de uma forma que não agradava a Deus, que é o que esse texto está resumindo. Mas ele diz: acerca das outras questões, eu vos instruirei quando chegar lá. Qual o propósito da ceia? Diga comigo: unidade. Diga mais uma vez: unidade. A ceia foi o lugar onde Jesus disse o seguinte. Lembra? Na noite em que ele foi traído? Antes da última ceia, ele falando acerca da sua morte, Jesus disse assim: aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus falou para quem essas coisas? Jesus falou para uma multidão de judeus. Sabe o que os judeus fizeram? Viraram as costas e saíram. Esse cara tá doido. Esse homem tá louco. Esse homem fala coisas que nós repudiamos, judeus. Os judeus abominam canibalismo. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver Deus proibindo comer carne humana. E Jesus justamente estava falando: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Por isso que eles saíram. Ficaram revoltados com Jesus, mas não sabiam eles que Jesus estava falando da sua morte, do corpo dele que seria moído e do sangue que seria derramado. Na última ceia, Jesus faz lembrar a mensagem de Jesus aos discípulos. Jesus faz lembrar aos discípulos sua mensagem, diz assim: vejam esse pão, estão vendo? Esse pão, tomem, comam. Olha que interessante que ele faz. Dá licença.
Ele pega o pão, parte o pão, levanta o pão e agradece a Deus. Ele agradece em aramaico, ele diz gratidão, que em árabe é shukran. Rasga e dá aos discípulos e diz: come. Claro, eles iriam comer o pão, mas quando ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, eles engolem, eles entendem a coisa mais séria do que nós imaginávamos. Os discípulos passam a discernir o que Jesus estava querendo dizer. Aquele que está comendo comigo, aquele que está comendo comigo tem parte comigo. Paulo vai fazer questão: na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse: porque o pão também foi dado a Judas, o pão também foi dado àquele a quem o traiu, porque Jesus amou a todos, mas Judas não discerniu, Judas não entendeu, Judas não esperou, ele já vendeu, ele vendeu a sua parte. Judas não discerniu. Entenderam? Depois ele pegou o cálice. Bebam agora. Será que alguém imaginou que ele ia falar: isto é o meu sangue? Eu acho que eu estaria tão tenso que eu nem iria imaginar. Eu só estava esperando a próxima cena. E veio a próxima cena. Jesus disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. E assim ele instituiu a ceia, que é a mesma Páscoa, que é o cordeiro assado, comido às pressas, à meia-noite. Amém? Com ervas amargas. Ele derramou o seu sangue, ele partiu o seu corpo. Fique de pé, vamos cear ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar, os irmãos vão permanecer no lugar onde vocês estão. E eu quero convidar, nós vamos só em 2 pessoas. Cadê a Terezinha? Vem aqui, Terezinha. E vou convidar um homem para poder servir a ceia. Um homem forte, bem destro. Acho que vou convidar o Roberto. O que você acha? Roberto, né? Vem, Roberto, aqui. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse, depois de haver dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, vocês vão ser servidos do pão e do vinho, e depois todos nós vamos cear juntos. Amém? Aí no momento os irmãos podem tirar a máscara e fiquem à vontade. Vamos orar antes pelos elementos, pelos elementos pão. Eu acho que eu vou precisar de mais pessoas para entregar o vinho, né? Quer ver? Vem aqui, irmão Joel. Vem aqui, irmão Joel. Vamos orar pelos elementos pão e vinho. Senhor, nós consagramos ao Senhor o elemento vinho, o suco da uva como símbolo do teu corpo e também o pão como símbolo do teu corpo, Senhor. Pai, receba esse momento de adoração e de alegria nos nossos corações, de que nós estamos fazendo tudo isso para a glória do Senhor. E assim nós consagramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem servir. Os irmãos ficarem sem. Os irmãos vão estar servindo para vocês o pão e o vinho. Os irmãos vão estar recebendo o vinho, o pão. Os irmãos que ficarem sem pão, acenem com a mão, que a irmã Terezinha vai estar levando para vocês. Vamos louvar ao Senhor. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
algum irmão que está faltando pão, não pegou? Irmão Everson. Aqui, meu querido. Mais alguém? Todos estão com pão, né? Glória a Deus. Ele disse: tomai e comei, façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais este momento, por essa comunhão, Pai, por esta ordenança que o Senhor nos deixou do partir do pão juntos, Senhor, como na igreja de Atos, todos os dias, ele se reunia, Senhor, e partia o pão em comunhão com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício vivo e santo, Senhor. Amém. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é meu sangue que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, bebamos, amados. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, pelo teu sacrifício, Senhor. Porque, Pai, através do seu sacrifício, hoje nós somos livres, Pai. Deus, nós te louvamos pela alegria de estar reunido aqui com o teu povo, Pai. Ceando, Pai, e lembrando, Pai, tudo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que o Senhor passou, Pai, para que hoje nós estivéssemos aqui em liberdade, Pai, celebrando ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou, e o Senhor, Pai, é santo, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, não. Nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre nele. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, não. Nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, Mais que a neve, eu sei. sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve. Faça desse momento um momento de alvo mais que a neve. Ele hará. Mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Tire um tempo para você falar com o Senhor nessa hora. Um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de perdão. Pecados que nos traz Momento de reflexão, momento de purificação, onde o Senhor nos lava de todo pecado, onde o Senhor nos purifica. Momento de esperança, momento de gratidão ao Senhor. Oh, o Senhor é a nossa esperança. e que nos lava, Ele nos lava de todo pecado. dos pecados. Somente Ele, somente Ele. Somente Jesus pode nos restaurar. Nada além do sangue, Nada, nada além do sangue de Jesus. do sangue
Só o sangue de Jesus Cristo tem poder de nos purificar, de nos limpar de todo o pecado. Deus, nós queremos te agradecer nesse tempo. Queremos te louvar por esse culto, por tudo que nós ouvimos aqui, pela comunhão, pela presença dos irmãos, por cada vida neste lugar, Senhor. Deus, despede o seu povo em paz, debaixo do teu sangue, sob a perspectiva de que o Senhor é bom, sobre a verdade de que o Senhor está conosco, e sobre a literalidade de que tu és o Deus da igreja. Seja com o teu povo nesta semana, Senhor. Que esta semana venha, ainda que as notícias tragam notícias ruins, nós somos o povo que tem a bandeira de uma boa notícia, de que o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor diz: não temas, eu sou contigo, de que o Senhor é o Deus que supre nossas necessidades, do que o Senhor é o Deus que está na nossa tenda, na nossa casa, de tua palavra que diz que praga alguma chegará à sua tenda, nada chegará à sua casa. O Senhor mesmo que garante, diz que nem a lua molestará de noite, nem o sol de dia, nem praga, nem mortandade que assole ao meio-dia. O Senhor está no meio do teu povo, o Senhor está no meio dela e não será abalada. O Senhor é o Deus da igreja, o Deus dos santos, o Deus dos salvos, o Deus dos pecadores, o Deus que salva, o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que dá alegria àquele quem está triste. O Senhor é quem levanta o caído, o Senhor é quem cura o enfermo, o Senhor é quem expulsa os demônios. O Senhor é o Deus da cura, o Deus que traz luz às trevas, dissipa todas as trevas. O teu nome tem poder, é o mais maravilhoso de todos os outros nomes, o nome de Jesus, teu Filho. Levantamos nossas vozes em adoração e declaramos: tu és Senhor, tu és Deus, tu és o Senhor das nossas vidas, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, cada família, cada alma aqui, e todos aqueles que estão nos assistindo. Só aquele que crê, diga amém. Amém. Deus abençoe a semana, Deus abençoe os dias. Um forte abraço em nome de Jesus. Deus abençoe você que está nos assistindo também. Um beijo no coração de vocês.